Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, concluindo hoje essa série abençoada, Ouro e Pedras Preciosas. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, em Jó, capítulo 22, do versículo 23 em diante. Jó, capítulo 22, do versículo 23 em diante. Que a graça de Deus e o Shalom esteja inundando todas as áreas de sua vida, enquanto você investe esse tempo precioso meditando na palavra de Deus. Acompanhe a leitura, por favor. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, e deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro, e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, levantarás o rosto para Deus, orarás a Ele, e Ele te ouvirá. Pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se esses descem, então tirás para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é honesto, sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. O homem nasce separado de Deus, programado para realmente amar a criatura, adorar a criatura e sabe como é, apegado aos ídolos, à matéria, hipnotizado, enganado. Então, quando o homem começa a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, quando o homem começa a se interessar por Deus e pedir a Deus pela graça: Pai, inclina o meu coração para Ti, não para o pecado, a avareza, como está lá no Salmo 119, versículo 32 e 36. Então o coração que estava enroscado no engano, preso realmente naquilo que é secundário. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, sobre todas as coisas. Devolver o primeiro lugar para o Senhor não é tarefa fácil, é a maior das conquistas. O inimigo luta especialmente contra isso, ter o coração inclinado, apegado em Deus. Não apenas confiar nele, não apenas depender dele para receber bênçãos, mas se apegar nele. Deuteronômio 30, 19 e 20. Apegar-se no Senhor, disso depende a sua vida. O coração do homem, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração, diz a palavra de Deus em Provérbios 23, 26. Portanto, o coração do homem nasce preso, enroscado, cegado naquilo que é secundário. E aí está o cativeiro. Quando o homem, como Jesus, renuncia às três tentações: o ter, o ser e o poder sem Cristo. O ter ilícito, aquelas riquezas ilícitas ou avareza. O ser, que é soberba, a fama, se importar demais com temor de homens, a opinião das pessoas, viver para impressionar os outros. E o poder sem Cristo. O que adianta ter realmente poder sem caráter? Quantas pessoas cheias de dons que foram para o inferno porque não tinham realmente uma vida onde Deus era mais importante que tudo. Receberam os dons e depois tentaram comercializar, como fez aquele falso profeta Balaão, que acertava as profecias, mas tinha um caráter somente de dinheiro e de fama. Agora, o que nós vemos, queridos e amados irmãos, que ouro e pedra preciosa será dada, sim, com certeza. A prosperidade, Deus dá o dom de adquirir riquezas. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, suprirá todas as nossas necessidades. 2 Coríntios 9,8 diz que Deus nos dará sempre, em todas as áreas, de forma transbordante, para toda generosidade. 1 Timóteo 6,6 na Bíblia Viva diz que você é próspero verdadeiramente,
se você é agradecido com o que tem a Deus e você é generoso. Agora veja, aqui em Jó mostra essa transição. Desapegar-se daquilo que está no coração das pessoas. Nada errado ser próspero. Abraão, Jó, Barnabé, eles eram prósperos e não perderam a salvação por isto, mas tiveram um tratamento de Deus para primeiro se apegar em Deus. Então o nível seguro da prosperidade é o nível que teu coração está apegado em Deus, porque se Deus começa a te dar dons, prosperidade, sabedoria, você pode se inchar e de repente se apegar nisto. O nível seguro que Deus nos dá, as bênçãos, por isso que a Bíblia diz que a bênção antes da hora antecipada não será bênção no final. Há um nível de estrutura, há um nível seguro, aonde podemos receber de Deus, é o nível que nós já amamos a Deus. Assim, o que Deus nos dá não nos impressiona, não nos apegamos naquilo, porque o coração está tão cheio de Deus que não tem espaço para se encher com outras coisas. Esse trabalhar no coração diário para se apegar no Senhor pela graça, não é fanatismo, porque a Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 18: Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos, inclina o coração para contigo. Então, meus amados preciosos irmãos, só Deus pode fazer isso. Você não pode se apegar em Deus na marra. Só Deus pode inclinar o seu coração, mas só você pode pedir. Então você entra com a consagração, Deus entra com a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24, diz: fiel é aquele que vos chama, o qual santificará o teu espírito e alma e corpo, irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Nós não podemos inclinar o nosso coração, mas nós podemos ser inconformados. Lá em Romanos 12, 1 e 2, se você não for conformado, você será transformado. E essa transformação, segundo a Coríntios 3,18, é de glória em glória. É de força em força. Aleluia. Então essa parceria é: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome essa cruz e siga-me. Essa consagração diária, voluntária por amor, realmente abre e dá espaço para que o Espírito Santo vá revelando o grande amor de Deus. 1 João 4,18 diz que o perfeito amor de Deus, sendo revelado, percebido, afasta todo medo. À medida que vamos nos apegando no Senhor e nos realmente entregando a Ele diariamente, o Senhor vai inclinando o nosso coração e vai tirando os ídolos, os amores rivais. Salmo 41,12 diz que é Ele que nos coloca na sua presença. Então, eu não posso subir até os céus, mas eu posso desejar isto. Só desejo porque o Espírito Santo veio na minha vida. Filipenses 2, 12 e 13 diz que o Senhor colocou em nós o novo querer efetuar. Hoje nossos corações estão inclinados ao Senhor, porque o Espírito Santo colocou em nós um gemido, Gálatas 4,6, Abba Pai. Um homem encontrou um tesouro no campo, foi e vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo. O que você está vendo é que despertar para se interessar por Deus é um verdadeiro milagre. E continuar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Paulo dizia: eu cuido para que, pregando a outros, eu mesmo não venha ser desqualificado no final. É muito perigoso nós trabalharmos para Deus e perdermos Deus no meio de toda essa jornada. Como Marta, que estava querendo servir a Deus com o coração totalmente tóxico. O que vemos é que essa comunhão com o Senhor ela é prioridade. Davi disse para Salomão, ele diz aqui em 1 Crônicas 28, 9, tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Mas em 2 Crônicas 1,10, você sabe que o pior inimigo do excelente é o bom, né? Salomão pediu sabedoria para fazer a obra. Depois, lá em 2 Crônicas 29:11, diz que Salomão caiu na idolatria com as suas muitas esposas, porque o coração dele não era reto como o de Davi. Então você veja, não preparou o seu coração com prioridade. Você tira o coração de uma pessoa, o que sobra é um zumbi, um Walking Dead. O Senhor Jesus chamou os discípulos para andarem com ele e servi-lo. Então a obra, ela é o fruto. A raiz é a comunhão com o Senhor. Jesus disse: se você permanecer em mim,
você vai dar muito fruto, lá em João 15:2. A vida vem antes da obra, então essa restauração, essa comunhão com o Senhor é o respaldo. A nossa vida em secreto, seja em oração, jejum, meditação na palavra, ou mesmo junto com os irmãos, é que vai nos dar força para servi-lo. Então, o que nós vemos é que a comunhão com o Senhor diária, ela é a prioridade das prioridades. Quando eu digo comunhão com o Senhor, não é só o cabeça, não é só você sozinho, mas é você junto com o corpo. Colossenses 2,19 fala de juntas e ligamentos, que dá o crescimento concedido por Deus ali no meio dessa entrega. Portanto, o que nós vemos é que essa comunhão com o Senhor é prioridade. Tudo que é feito sem muita oração, jejum, é soberba, é carne. É obra morta, é obra de palha, não é obra de pedra preciosa, não é obra de ouro. Aquilo que nós fazemos sem depender muito de Deus, sem falar muito com Deus, sem buscar muito a Deus, uma obra separada de Deus, uma obra humana. Não tem valor nenhum no mundo espiritual. É pó. A serpente se alimenta do pó, então isso não tem valor espiritual. Tem que estar encharcado da presença do Senhor, da graça do Senhor, da comunhão com o Senhor. O que nós vemos é que se nós não tivermos a nossa comunhão com o Senhor como o nosso tesouro, a nossa riqueza, nós estamos perdidos, porque em algum tempo o nosso coração vai gemer e vai querer, mesmo dentro da igreja, dentro da congregação, nós vamos começar a buscar alívio no pecado, na vaidade. Se nós não enchemos o nosso coração com Deus, se nós formos extinguindo o Espírito Santo, essa fé inicial, daqui a pouco, mesmo cheio de dons e de bênção, nós vamos nos tornar insatisfeitos, porque a bênção é para viagem, é uma mochila para viagem. Os dons, revelações são ferramentas, mas é a nossa comunhão com o Senhor, é o nosso amor que é despertado pelo Senhor, vivificado, mantido. Se nós não nos apegarmos com amor ao Senhor, diz 2 Tessalonicenses 2,10, que Deus o entregou ao espírito do erro porque não se apegou com amor à verdade. Então, não é só dar a nossa mente para o estudo bíblico, mas é dar ao nosso coração, para que ele incline, porque desde a queda, o coração do homem tem a tendência, está faminto, de se tentar empanturrar, preencher o vazio com pecado, com vaidade, amando mais a criatura que o Criador, amando a matéria, as riquezas, seja o que for a posição. São as 3 tentações que Jesus renunciou. O que vemos, portanto, meus amados irmãos, é que se nós não realmente entregarmos o nosso coração para que a graça nos faça amar cada vez mais o Senhor, acabaremos por gemer, ficar insatisfeitos e buscar alívio no pecado. Quantas pessoas, depois de serem muito abençoadas e cheias de dons e resposta de Deus, acabam caindo feio no pecado, porque não exercitar o seu coração e se apegar no Senhor. Não só confiar nele para livramentos ou respostas, mas se interessar pelo que ele é. Se o nosso coração não sair da posição que está desde a queda, muito vulnerável ao pecado, sabe? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso requer realmente um fortalecer-se no Senhor, esperando inteiramente na graça. Se nós não pedirmos que o Senhor faça isso todos os dias, o nosso coração começará a se inclinar para a vaidade e para o pecado. Sim, um coração faminto vai se alimentar de pecado. Mas se nós enchermos o nosso coração da glória de Deus e Deus for precioso, conseguiremos ver o pecado como desnecessário, como secundário, como algo a ser rejeitado. Quando eu estou cheio de Deus, eu consigo comparar Deus com o pecado, consigo. Quando eu conheço a Deus, amo a Deus, me apego em Deus, José disse, como é que eu vou trair a Deus que está me vendo, patroa, quando ela pediu para ele pecar? Então veja, quando Deus se torna precioso, eu consigo renunciar ao pecado com alegria. Senão, vai ser assim, uma vida de consagração religiosa, fachada, Lá em Colossenses 2 fala de rigor ascético que nada vale contra a sensualidade. A pessoa no fundo ainda ama o pecado, ela só não faz por medo do inferno, mas o coração ainda ama. Deus disse para os fariseus, vocês por dentro estão cheios de imundícia. Mateus 23, 26.
Então o que nós vemos é que o coração do homem precisa dessa transição, escapar da onde ele nasceu cativo do pecado, se interessar por Deus e ser inclinado para Deus. Isso aí é a prioridade das prioridades. Se a gente parte da terra, por mais abençoado que seja, cheio de dons, se o coração não teve essa transição do pecado para Deus, se nós não estivermos com o coração no Senhor, o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque você tem iniquidade nas suas vestes. Não escapa, meus irmãos. Ou a gente se apega em Deus, ou o coração vai realmente se contaminar. Porque não tem como escapar do amor ao pecado sem se apegar no Senhor. Somente podemos curar as paixões deste mundo se apegando no Senhor.